Próximo domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, vamos estar estudando em nossas escolas bíblicas dominical a nossa sexta lição do nosso primeiro trimestre desse ano. E nas revistas de adultos temos o seguinte tema: o Filho como Verbo de Deus. Esta palavra verbo, encontramos ela 4 vezes na Bíblia, no Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1, encontramos ela 3 vezes. João, capítulo 1, e versículo 14, encontramos ela uma vez. A palavra verbo, do grego logos, ela traz consigo o seguinte significado: palavra, discurso, pensamento, razão. Em relação a Cristo, significa dizer que Cristo é a revelação plena de Deus aos homens. Em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Quando vamos para Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz que Jesus Cristo é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Mas a palavra verbo, ela não traz consigo somente o significado de ser Cristo, a revelação plena de Deus. Ela traz consigo a ideia de ação de Deus. Veja que no versículo 14 está escrito que o verbo se fez carne. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 até o 8, diz que Cristo se humanizou. Também em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, em João 1:1, que Jesus Cristo é Deus, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando vamos para o versículo 3, que diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Também mostra ele como Criador. E a gente pode ver em Colossenses 1:16, reforçando que ele é o Criador. Versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é a vida, conforme ele declarou algumas vezes, ser ele a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele tem a vida em si mesmo, como também o Pai tem a vida em si mesmo, conforme João 5:26. João 8:58, ele se identifica como o eu sou. A mesma identificação que o Pai se identificou para Moisés lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3 e versículo 14. É isso aí, um forte abraço a todos.